Olá, meus queridos, espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Walter Almor e hoje eu vou estar lendo o prefácio do livro das Tábuas de Esmeralda, de autoria do Hermes Trismegisto, grande governador do Egito e de todas as histórias místicas. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida podem comentar, se inscrevam no canal e não esqueçam de dar like no vídeo para que mais conteúdos assim possam existir no futuro. O verdadeiro, sem falsidade, certo e muito verdadeiro. O que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo, para realizar o milagre da coisa única. E assim como todas as coisas vieram do Uno, por meio do Uno, assim todas as coisas nasceram desta única coisa, por adaptação. Seu pai é o Sol, a sua mãe a Lua. O vento levou em seu ventre, a terra foi a sua nutriz, o pai de toda a perfeição, de todo o mundo que está aqui. Sua força permanecerá íntegra, ainda que fora vertida na terra. Separarás a terra do fogo, o sutil do grosseiro, suavemente, com muita inteligência. Ascende da terra ao céu, e de novo desce à terra, e recebe a força das coisas superiores e das inferiores. Assim alcançarás a glória do mundo inteiro. Então toda escuridão fugirá de ti. Aqui está a força potente de toda a fortaleza, porque vencerá a todo o sutil e em todo o sólido penetrará. Assim foi criado o mundo. Haverá aqui admiráveis adaptações, cujo modo é o que se disse. Por isso fui chamado de Hermes 3 vezes grandíssimo, possuidor das 3 partes da filosofia de todo o mundo. Se completa assim o que tinha que dizer da obra do Sol. Os 7 princípios de Hermes Trismegisto. Primeiro princípio: o universo é mente. O todo é mente. O universo é mental. Segundo princípio: a unidade entre o bem e o mal. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Terceiro princípio: a lei do movimento. Nada está parado, tudo se move e tudo vibra. Quarto princípio: lei do singular e do plural. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meia-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Quinto princípio: a lei da compensação. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Sexto princípio: a lei da causa e efeito. Todas as coisas têm o seu efeito. Todo efeito tem a sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Porém, nada escapa da lei. Sétimo princípio: a lei dos opostos. O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Prefácio. A história das tábuas traduzidas nas páginas seguintes é estranha e vai além do que os cientistas modernos acreditam. A antiguidade dela é fenomenal, datando de uns 36 mil anos antes de Cristo. O escritor é Thoth, um rei sacerdote atlante que fundou uma colônia no Antigo Egito depois de uma submersão no mar de seu país natal. Ele foi o construtor da Grande Pirâmide de Gizé, erroneamente atribuída a Quéops.
incorporou nela o seu conhecimento da sabedoria antiga e também, com certeza, registros secretos e instrumentos da antiga Atlântida. Durante uns 16 mil anos, ele regeu a antiga raça do Egito, de aproximadamente 52 mil a 36 mil anos antes de Cristo. Naquele momento, as raças bárbaras antigas, entre as quais ele e seus seguidores haviam se estabelecido, haviam sido elevadas a um alto grau de civilização. Thoth era imortal, quer dizer, ele tinha vencido a morte, passando somente quando queria e mesmo assim não pela morte. A sua vasta sabedoria fez dele um governante sobre várias colônias de Atlantes, incluindo as das América Central e do Sul. Quando chegou o tempo dele deixar o Egito, ele ergueu a grande pirâmide na entrada para a grande galeria de Amente e colocou nelas os seus registros, e designou guardas para os seus segredos dentre as mais altas pessoas. Em tempos posteriores, os descendentes desses guardas se tornaram os sacerdotes da pirâmide, os quais divinizaram Thoth como o deus da sabedoria, o civilizador daqueles que, na Idade da Escuridão, seguiram seus passos. Na lenda, as galerias ou câmaras de Amente se tornaram o submundo, as galerias dos deuses, onde a alma passava pelo julgamento depois da morte. Durante eras posteriores, o ego de Thoth passou para os corpos de homens da maneira descrita nas tábuas. Como tal, ele encarnou 3 vezes, sendo a sua última existência conhecida como Hermes, o nascido 3 vezes, Hermes Trimegisto. Nesta encarnação, ele deixou escritos conhecidos pelos ocultistas modernos como a Tábua das Esmeraldas, uma exposição antiga e mais remota dos mistérios antigos. As tábuas traduzidas nesse trabalho são as 10 que permaneceram na Grande Pirâmide sob a custódia dos sacerdotes das pirâmides. As 10 estão divididas entre 13 partes por força de conveniência, a humanidade. As 2 últimas são de tão grande importância que era proibido editá-las há algum tempo atrás, no mundo inteiro. Porém, nesses conteúdos estão segredos que se provaram de valor inestimável ao estudante sério. Deveriam ser lidos não só uma vez, mas uma centena de vezes, para que então pudesse ser revelado o seu verdadeiro significado. Uma leitura casual dará vislumbres da beleza, mas o estudo mais intensivo abrirá avenidas da sabedoria ao investigador. Mas agora uma palavra: como esses segredos poderosos vieram a ser revelados ao homem moderno, depois de estar tanto tempo escondidos? Uns 1300 anos antes de Cristo, o Egito, o antigo Qem, estava em tumulto e muitas delegações de sacerdotes foram mandadas a outras partes do mundo. Entre estes estavam alguns dos sacerdotes da pirâmide que levaram com eles as tábuas de esmeralda como um talismã com o qual poderiam exercitar a autoridade sobre a gama de sacerdotes menos avançados de raças descendentes de outras colônias de Atlantes. As tábuas eram compreendidas a partir de uma lenda de dar ao portador a autoridade de Thoth. O grupo particular de sacerdotes levando as tábuas imigrou para o sul do atual Estados Unidos, onde encontrou uma raça florescendo, os Maias, que relativamente se lembravam da sabedoria antiga. Entre estes, os sacerdotes se estabeleceram e permaneceram. No século X, os Maias tinham povoado completamente o Yucatán, e as tábuas foram colocadas sob o altar de um dos grandes templos do Deus Sol. Após a conquista dos Maias pelos espanhóis, as cidades foram abandonadas e os tesouros dos templos esquecidos. Deveria ser entendido que a Grande Pirâmide do Egito fora e ainda continuará sendo um templo de iniciação nos mistérios. Jesus, Salomão, Apolônio e outros foram iniciados lá. O escritor, que tem uma grande conexão com a Fraternidade Branca, que também trabalhava através do sacerdócio da pirâmide, foi instruído a recuperar e devolver a Grande Pirâmide às antigas tábuas.
Isso aconteceu depois das aventuras que não precisam ser detalhadas aqui. Antes de devolvê-las, foi-lhe dada a permissão de traduzir e reter uma cópia da sabedoria gravada nas tábuas. Terminou-se em 1925 e só agora foi concedida a permissão para ser publicada uma parte. É esperado que muitos ainda as ridicularizem, mas, no entanto, o verdadeiro estudante lerá entre as suas linhas e ganhará a sabedoria. Se a luz está em você, a luz que está gravada nessas tábuas responderá. Agora, uma palavra sobre o aspecto material das tábuas. Elas consistem em 12 tábuas de esmeralda verde, formadas por uma substância criada por transmutação alquímica. São imperecíveis, resistentes a todos os elementos e substâncias. Com efeito, a estrutura atômica e celular é fixa. Nenhuma mudança jamais acontece. A esse respeito, elas violam a lei material de ionização. Sobre ela estão gravadas caracteres da antiga língua atlante, caracteres que respondem às ondas de pensamento sintonizado, lançado a vibração mental associada na mente do leitor. As tábuas são placas de metais adornadas com esmeraldas, estão fixadas junto com ligas de anéis em dourado negro, suspensas a partir de uma barra do mesmo material. Seria o bastante para a aparência material. A sabedoria contida nelas é a fundação dos antigos mistérios, e para quem quer ler com os olhos abertos da mente, a sua sabedoria será aumentada uma centena de vezes. Leia, acredite ou não, mas leia. É a vibração encontrada nelas que despertará uma resposta em sua alma. Nas páginas seguintes, revelarei alguns dos mistérios que foram tocados somente levemente, quer por eu ou por outros mestres ou pesquisadores da verdade. A busca do homem para entender as leis que regulam sua vida tem sido interminável, e, no entanto, bem além do véu que protege os planos superiores da visão material do homem, a verdade continua existindo, pronta para ser assimilada pelos que alargam a sua visão, se introvertendo, não se exteriorizando na sua busca. No silêncio dos sentidos materiais jaz a chave para o descerramento da sabedoria. Os que falam não sabem, os que sabem não falam. O conhecimento superior é indescritível, porque existe como uma entidade. Transcende todas as palavras materiais ou símbolos. Todos os símbolos são senão chaves para portas que conduzem a verdades, e muitas vezes não é aberta a porta, porque a chave parece tão grande que as coisas que estão além dela não são visíveis. Se pudéssemos entender que todas as chaves, todos os símbolos materiais são manifestações, são senão extensões de uma grande lei e verdade, começaremos a desenvolver a visão que nos permitirá penetrar além do véu. Todas as coisas em todos os universos movem de acordo com uma lei, e a lei que regula o movimento dos planetas não é mais imutável que a lei que regula as expressões materiais do homem. Uma das maiores de todas as leis cósmicas é aquela que é responsável pela formação do homem como um ser material. O grande mérito das escolas de mistérios de todas as épocas tem sido revelar os funcionamentos da lei que conecta o homem material e o homem espiritual. O vínculo conectante entre o homem material e o homem espiritual é o homem intelectual, pois a mente participa de ambas as qualidades, materiais e imateriais. O aspirante ao conhecimento superior precisa desenvolver o lado intelectual de sua natureza e assim fortalecer a sua vontade, que é capaz de concentrar todos os poderes de seu ser no e sobre os planos do desejo. A grande busca pela luz, vida e amor começa somente no plano material. Levado ao seu extremo, a sua meta final é a unidade completa com a consciência universal. A fundação material é o primeiro passo, então vem a meta mais alta de consecução espiritual.
Nas páginas seguintes, darei uma interpretação das Tábuas das Esmeraldas e o seu segredo, os significados ocultos e esotéricos. Selados nas palavras de Thoth estão muitos significados que não aparecem na superfície. A luz de conhecimento que as tábuas portam abrirá muitos campos novos para o pensamento. Leia e seja sábio, que a luz de sua própria consciência desperte o profundo entendimento inerte, que é uma qualidade inerente da sua alma.